Nos últimos vídeos, a gente falou sobre o México, pós-revolução, sobre educação popular, muralismo, Estado e também sobre o movimento pedagógico colombiano e os professores como intelectuais. Mas hoje a gente muda um pouco o foco, porque se em outros momentos a educação aparecia ligada à escola, às reformas ou aos movimentos docentes, agora ela aparece também como cultura, sensibilidade, território e principalmente formação humana. E é justamente por isso que hoje nós vamos falar sobre Gabriela Mistral e a educação chilena. Olá, que tal? Eu sou Ana Clara, professora e pesquisadora, e aqui a gente fala sobre história, feminismos e educação. E nesse episódio da série Pedagogia Latino-Americana, a gente vai pensar como educação, cultura e política aparecem articuladas no pensamento e na trajetória de Gabriela Mistral. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nadinha. É importante entender que Gabriela Mistral, ela não foi apenas uma escritora. Ela foi professora, intelectual, diplomata, ensaísta, consuleza e uma das figuras mais importantes da cultura latino-americana do século XX. Inclusive, em 1945, ela se tornou a primeira pessoa latino-americana a receber o Nobel de Literatura. Mas aqui tem um ponto importante. Reduzir Gabriela Mistral apenas à literatura faz a gente perder a parte fundamental da sua trajetória, porque a sua atuação esteve profundamente ligada aos debates sobre educação, cultura, ruralidade, infância, América Latina e também de transformação social. Ao longo da sua vida, Gabriela Mistral circulou por diferentes países da América Latina. Então ela esteve no México, esteve nos Estados Unidos, esteve no Brasil. E no Brasil ela atuou diplomaticamente, tá? Participando de redes de intelectuais, ela escreveu constantemente em jornais e periódicos. E isso é muito importante para poder pensar a pedagogia latino-americana. Porque a educação aqui, ela não aparece apenas dentro da escola. Ela vai aparecer na imprensa, na literatura, nas trocas culturais, na circulação de ideias e na construção de um projeto cultural latino-americano. E talvez uma das coisas mais interessantes em Gabriela Mistral é justamente essa recusa em separar completamente educação, cultura e vida social. Ela dialogava com diferentes referências pedagógicas do período, como Rousseau, Pestalozzi, John Dewey e também com tradições latino-americanas ligadas ao normalismo, como Sarmiento e a educação popular. Mas, ao mesmo tempo, ela buscava pensar uma educação conectada às realidades concretas da América Latina. Ou seja, não se tratava apenas de importar modelos europeus. A questão era como pensar a educação a partir das experiências dos territórios e das populações latino-americanas. Isso aparece muito fortemente na sua relação com a educação rural. Para Gabriela Mistral, a escola ela não deveria funcionar como um espaço artificial,
desconectado da vida cotidiana. A educação precisava dialogar com a comunidade, com a cultura local, com os saberes populares, com o território e com as experiências concretas das pessoas. E aqui a gente começa a perceber algo que atravessa vários episódios dessa série, que é a crítica à ideia de uma educação distante da realidade social. Então, assim como Jesualdo Souza lá no Uruguai, Gabriela Mistral também defendia uma educação profundamente vinculada à vida cotidiana. E isso aparece especialmente quando ela fala sobre os campesinos, sobre as mulheres, sobre as crianças e os povos indígenas. Então ela vai falar, vai dialogar historicamente com setores invisibilizados e frequentemente excluídos dos projetos educacionais mais tradicionais, né? Então, quando Gabriela Mistral fala de educação rural, por exemplo, ela não está defendendo apenas uma escola localizada no campo. Ela está propondo outra forma de compreender o conhecimento. Porque aqui os saberes populares e comunitários, eles não aparecem como algo inferior ao conhecimento escolar. Pelo contrário, eles vão aparecer como experiências legítimas de produção cultural e humana. E isso é muito importante, porque romper com a ideia de que existe apenas um tipo de conhecimento e esse conhecimento é válido, universal e produzido fora da América Latina, não adianta. Então, outro ponto interessante é a forma como Gabriela Mistral utilizava a escrita. Então, ela escrevia constantemente em jornais e revistas e seus textos, eles funcionavam como espaços de intervenção política e cultural. Então, a imprensa para ela não era apenas um lugar de divulgação. Era também um espaço educativo, um espaço de disputas de ideias, de formação cultural e de intervenção pública. E isso fica muito evidente em um texto chamado Menos Condor e Mais Uiemu. Nesse texto, a Gabriela Mistral escreve utilizando esses dois símbolos nacionais chilenos, que é o condor e o iemu. O condor, ele vai aparecer associado à força, à grandiosidade, à potência e à virilidade. Já o emu, ele é um cervo andino, então ele vai aparecer ligado à delicadeza, ao cuidado, à sensibilidade e até mesmo à convivência. Então, quando ela escreve Menos Condor e Mais Uiemu, ela está fazendo muito mais do que uma metáfora literária. Ela está propondo uma crítica cultural e política, uma crítica aos modelos de nacionalidade construídos apenas pela lógica da força, do heroísmo militar e até mesmo da agressividade. Então, no lugar disso, a Gabriela Mistral propõe valores ligados ao cuidado, à sensibilidade, à educação, à convivência e à formação humana. Ou seja, a literatura aqui também funciona como pedagogia. E talvez seja justamente por isso que Gabriela Mistral tenha se tornado uma figura tão importante na cultura chilena e latino-americana, porque a sua atuação ultrapassava os limites da literatura. Ela pensava a educação como parte de um projeto cultural mais amplo. E isso também ajuda a entender a sua relação com o México.
que durante o período pós-revolucionário, Gabriela Mistral foi convidada para colaborar com a reforma educacional mexicana. Então, ela participou de iniciativas ligadas à educação popular, à produção de materiais educativos, como leitura para mulheres e leitura clássica para niños, e as campanhas culturais. Então, nesse momento, a educação começa a aparecer como uma espécie de missão cultural, uma tentativa de ampliar o acesso à cultura, à leitura e à formação humana. E isso nos ajuda a perceber como diferentes experiências latino-americanas começam a dialogar entre si. Porque existe uma circulação de ideias, essa circulação de ideias intelectuais e de projetos educacionais pela América Latina. Então as coisas não ficam ali em cada país, elas circulam. Então agora, quando a gente avança para o Chile dos anos 1970, essas discussões elas ganham outra dimensão, que durante o governo da Unidade Popular, liderado por Salvador Allende, a educação passa a ser pensada explicitamente como um instrumento de transformação social. E aqui aparece uma questão central. A escola, ela não era vista como neutra. Nunca, não é mesmo? Ela era entendida como parte das estruturas que organizavam as desigualdades sociais. Então, propostas como a Escola Nacional Unificada buscavam democratizar o ensino, ampliar a participação popular, fortalecer a escola pública e aproximar educação e trabalho. A ideia era construir uma educação voltada para a justiça social. Mas essas propostas, elas também geraram fortes conflitos, especialmente com setores mais conservadores, né, com a elite econômica e com grupos ligados pela Igreja Católica. Porque a ampliação dessa participação do Estado na educação era vista por esses grupos como uma ameaça. Então a educação, ela vai se transformar também nesse espaço. A educação se transforma em um espaço de disputa política e cultural. E isso é muito importante para a gente pensar a pedagogia latino-americana, porque ela não nasce como um consenso. Ela nasce em meio ao caos, às disputas sobre cultura, poder, conhecimento, território e projeto de sociedade. Então, além da escola, a Unidade Popular também investiu fortemente na cultura. Então, por exemplo, na música, no teatro, literatura e nas artes. Elas passaram a ocupar um papel muito importante nesse projeto político-cultural. E aqui surge um movimento que se chamava Nueva Canción Chilena, que aproximava a arte política e a identidade latino-americana e também as lutas populares nesse movimento cultural. Então, quando a gente olha para Gabriela Mistral, para a educação rural e também para essa experiência da Unidade Popular, a gente começa a perceber algo importante, que a pedagogia latino-americana ela não se limita à escola. Ela envolve muito mais coisas, né? Então ela envolve a cultura, o território, a memória, a linguagem, a arte, a sensibilidade e principalmente essas disputas políticas. E é por isso que essas experiências se tornam tão importantes
porque elas mostram que pensar a educação na América Latina também significa perguntar que tipo de sociedade nós queremos, que tipo de sociedade a gente quer construir. Eu sou Ana Clara, professora e pesquisadora, e aqui a gente pensa a educação a partir da América Latina. Então, se esse vídeo te ajudou a refletir e a pensar um pouco mais, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos, com suas amigas, e depois me conta aqui nos comentários qual dessas experiências que a gente já falou, qual dessas experiências mais chamou a sua atenção até agora nessa série. Um grande beijo e hasta luego!